Podeis assentar mais uma vez. Nós gostaríamos de, nesse momento, proceder uma parte que não é típica da formatura, das formaturas do ISBEL, mas como nós coincidimos a nossa formatura com o primeiro dia da Convenção das Igrejas Missionárias no Brasil, nós gostaríamos de fazer este momento, que é muito importante também para a nossa denominação, que é o momento quando nós ordenamos pastores e recebemos pastores também, os pastores mais jovens, ao quadro de pastores da Convenção Nacional. Eu gostaria de convidar para ocupar aqui o espaço conosco o pastor José Jacó Vieira, que estará orando por esses irmãos que serão recebidos ao quadro. O pastor Israel também virá aqui assim que ele entrar com um dos pastores que estão sendo ordenados nessa noite. E nós temos o costume de o pastor que está sendo ordenado ou que está sendo recebido no quadro indicar um outro pastor que foi importante na sua vida, alguém que caminhou junto, que tem um significado grande na sua caminhada, no seu ministério, para entrar junto. Então nós queremos chamar nesse momento, e é importante ressaltar uma coisa que eu estava conversando com o pastor Sandro hoje. Aqui está o começo, né? Muitas vezes terminou o seminário, já está no ministério ou vai ingressar no ministério, e esse momento que nós vamos fazer agora é o futuro, né? É o futuro de vocês, porque são pastores que já fizeram um pouco mais de percurso, já estão há um pouco mais de tempo no ministério, um pouco mais provados, alguns bastante provados, e que agora alçam uma outra etapa, né, da sua caminhada dentro da sua denominação, no caso aqui a Igreja Missionária. Então esperamos que vocês possam também percorrer esse caminho, né? Gostaria de chamar então o pastor David Ribeiro Lima Andrade, juntamente com seu padrinho, o pastor Israel Liberato, para que entrasse e ocupasse um lugar aqui à frente, por favor. Podemos aplaudir. Por favor, pode subir aqui a plataforma. Também o pastor Paulo Rogério Cum Pessoa, juntamente com o pastor Elias Gomes, como seu padrinho. Por favor. O pastor Arnaldo de Souza Miranda Neto, juntamente com o pastor Marcos Machado. Ouviu um aleluia, Neto? Pastor Marcos. Pastor Caio Vale Barcelos, juntamente com o pastor João Calado do Espírito Santo. E o casal de pastores, Lucas Azaf Santos Cavalcante e Valéria Souza Santos Cavalcante, juntamente com o pastor Carlos Cavalcante. Eu gostaria apenas de destacar, pastor Carlos, fique à vontade. Gostaria de destacar que o Lucas e a Valéria, eles pastoreiam uma igreja em Planalto Paulista, na cidade de São Paulo. Estão revitalizando a igreja, fazendo um excelente trabalho. Pastor Caio pastoreia uma igreja também na capital paulista, trabalhando de São Savério. Eu ia falar Luela aqui, estava trocando as igrejas, né? De São Savério, também desenvolvendo seu trabalho. Pastor Arnaldo de Souza Miranda Neto, aqui na cidade de Guaraçu, uma pequena cidade, irmãos, mas ele tem uma grande igreja lá, né? Um trabalho assim especial que o pastor Neto está fazendo naquela igreja, depois de suceder um pastor que ficou por décadas antes de falecer. O Paulo Rogério Cum Pessoa vem lá de Presidente Prudente, pastoreando lá como é que chama lá o bairro?
Morada do Sol, né? A igreja Morada do Sol, também uma igreja que foi iniciada juntamente com a sua presença, né? E o pastor David Ribeiro Lima Andrade, pastoreando a igreja de Paranavaí, todos fazendo um excelente trabalho, todos dando o sangue ali no ministério. Pastor Israel, perdão. Que bom que a Beth está por aqui, porque eu ia pedir para achar você. Antes. O texto que eu tenho para vocês diz assim, em Filipenses 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou pensando exatamente nessa qualidade ou nessa característica que nós precisamos, pastores, ter e pensar no nosso ministério ao longo da vida e não perder nunca. E quando eu estava olhando a Beth, eu estava lembrando disso, que nenhum de nós aqui, quem é que não passou pelas mãos dessa menina? E ela, não é verdade? O sorriso sempre, a dedicação sempre, o amor sempre. Quando a gente olha para o ministério na igreja local, a gente sempre está pensando assim, qual é a sua paixão? O que te move, o que motiva o seu coração, que você não precisa pensar duas vezes quando vê, você está fazendo com todo o coração. Eu nunca vi a Beth triste, e sempre, e até hoje, a vida dela está entrelaçada com o Isbel, né? Tem som da voz dela por todos esses lados, e a alegria que ela tem de servir ao Senhor. E pensando nisto, e eu imagino que ela enfrentou algumas coisas dessa, porque aqui é uma palavra de Paulo. O apóstolo Paulo, ele não está falando de um palácio, ele está falando de uma prisão, ele está algemado, ele está preso, e a lição dele é: a alegria verdadeira não depende das circunstâncias, isso que ele está dizendo, mas do Senhor. Ele está orientando a igreja: alegrem-se no Senhor, alegrem-se, mais uma vez, alegrem-se no Senhor. E ele está preso, dizendo para aqueles que estão livres: os problemas de vocês são pequenos demais diante do Deus que vocês têm. Essa era a palavra. Então Paulo enfrentou, e mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele está dizendo de honra, de humilhação, de fartura, de fome, de abundância, de escassez. E ao invés de ser um homem que desanima e que está dizendo, eu vou desistir por causa disso tudo, prisão e tudo que ele passa, mais à frente a gente ouve que ele diz, eu perdi tudo, perdi amigos, me abandonaram, esqueceram de mim. A palavra dele: tudo posso naquele que me fortalece. E o tudo posso não é porque eu posso ter o carrão, não é porque eu vou fazer o ministério maior de todos, eu vou ser, e Deus abençoe se ele quiser dar isto, mas o tudo posso é porque ele sabia viver esse contraste de ou estar honrado ou estar humilhado, e olhando para o ministério, posso tudo. Então a mensagem clara dele é: nenhuma situação roubava a sua alegria ou o desejo de servir ao Senhor. Isso está bem claro na sua vida, menina. Obrigado por isso, por fazer isso por nós. Assim como Paulo, vocês também vão enfrentar expectativas de frustrações o tempo todo, ou na maior parte, críticas. Meu primeiro ano foi o de mais frustrante, porque aquilo que eu estabeleci, que eu achei que seria o melhor para a minha vida, e o que eu ia arrebentar, que eu ia ser o cara, e Deus me botou lá embaixo no chão e permitiu uma situação que eu quase desisti. As minhas expectativas tinham que ir para o chão, para eu encontrar o Senhor que tinha algo melhor para a minha vida. Então, momentos de escassez, de abundância no ministério de vocês, situações que tentarão roubar, porque aqui está falando de alegria e de força. E a minha palavra é: não se enganem sobre isso, que o ministério será pular de pico em pico. Não é assim. O ministério não é assim. Então lembre-se, o ministério não se sustenta em circunstâncias, mas na fonte certa, que é o Senhor. Não é das situações. Nem sempre as situações, e olhando para Paulo, nem sempre as situações serão favoráveis. Algumas vezes, na maioria delas, não são favoráveis, mas a minha força, a minha alegria vem do Senhor. Então, se beber dessa fonte que é Jesus, diariamente, vocês vão ter força para permanecer firmes e alegria para servir com interesse de coração. Não podemos terminar o nosso ministério, ou chegar um momento no nosso ministério que a gente está fazendo por obrigação. Eu estou fazendo por paixão, eu amo o meu Senhor. Por isso a pergunta de Jesus: tu me amas? Se você ama, então me serve. Nunca perder isso de vista. Amo o Senhor, e porque eu ando com o Senhor Jesus, então por isso eu tenho alegria e a força
para experimentar tudo que Ele tem para mim. Então, pastores, para o quadro, pastores também ordenando, a sua vocação não é um chamado, gravem isso no coração, você vai depender disto, não é um chamado para uma vida fácil, mas para uma vida cheia de Cristo. Se você estiver cheio de Cristo, então, se a alegria estiver no Senhor, nada vai poder deter vocês, nada segura vocês. Alegrai-vos sempre, e aí então vocês poderão dizer como Paulo: posso tudo naquele que me fortalece. Que a alegria do Senhor seja a força de vocês e em cada passo do ministério que vocês derem. Amém? Fiquem em pé, estendam as suas mãos para eles. Que os dois membros da comissão de teologia, pastor Eugênia, pastor Marcos, também vão nos acompanhar nessa oração. Ok. Vou pedir que vocês estendam as suas mãos. Pastor Zé vai orar pelos dois candidatos ordenados, pastor David e pastor Paulo. Vamos pedir que eles ajoelhem, por favor, nesse momento. Você possa estender suas mãos, como o pastor Israel disse. Amém. E orarmos por eles. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que felizes são aqueles que o Senhor escolhe e traz para perto de ti, para servir na sua casa. E diz que nós seremos felizes, seremos alegres. Aleluia. O Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor os capacitou cada um deles. E como ouvimos aqui, já nasceram com algo maravilhoso, com a característica, com esse chamado especial. Só disseram sim para Ele. Que eles possam ser, Pai, mesmo pessoas que te amem, que te busquem, que te desejem acima de todas as coisas. Que o Senhor seja a maior sede, a maior fome, o maior desejo, a maior busca dos seus corações. Que sejam poderosos em Ti, fiéis, que vençam as lutas, as batalhas, as tentações, que honrem o Seu nome cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que oramos e abençoamos. Amém. Aleluia. Pode aplaudir, Jesus. Amém. Para os pastores ordenados, nós gostaríamos de dar uma Bíblia como um presente, um marco na caminhada. Então, pastor Marcos, pastor Eugênia estão entregando essa Bíblia. Leiam a Bíblia, viu? Leiam a Bíblia. Vou convidar o pastor Jacó para também dirigir uma palavrinha e orar pelos pastores e pastora que estão sendo recebidos no quadro de pastores nesta noite. Vou ficar um pouquinho mais à frente porque Pode sentar, por favor. vou ficar um pouquinho mais à frente porque eu sofro de uma deficiência de tamanho, então eu tenho que ficar aqui. Eu quero dirigir minha palavra a vocês que estão sendo recebidos no quadro de pastores, como foi encarregado pelo pastor Vanderlei. E eu gostaria de repetir a vocês, neste momento, 3 posturas que hoje, bem cedinho, eu relembrei a mim. E também relembrei os pastores da nossa equipe lá em Maringá. 3 posturas. Primeiro, confiança. Confiança. A confiança, ela não elimina os desafios, mas ela elimina o medo dos desafios. Confiança. Quando você confia, 2 coisas acontecem. Primeiro, Deus firma o seu coração. E porque Ele firma o seu coração nele, Ele esclarece o caminho do ministério. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, a confiança, ela não elimina os desafios, mas ela elimina o medo de enfrentar os desafios. Segunda palavra é disponibilidade. Essa eu não posso esquecer, vocês também não podem esquecer. Deus não usa os mais preparados, Deus usa os mais disponíveis. Isso é muito importante. Eu nunca estive nessa posição de ser o mais preparado, mas já estou lutando há 48 anos para ser entre os mais disponíveis. E o céu não procura
perfeição. O céu procura rendição. O céu procura entrega. É isso que o céu procura. E a disponibilidade, ela abre portas, mas portas que a capacidade nunca iria abrir. A disponibilidade abre portas que a capacidade nunca iria abrir. Eu vejo como exemplo o Isaías. Deus está falando: quem eu enviarei, está lá no capítulo 6, no versículo 8. Quem irá por nós? O Isaías se levanta e diz: será que não poderia considerar eu? Dá para considerar eu? Eu vou. Ele era talvez não o mais preparado, mas o mais disponível. A terceira palavra é comprometimento. Comprometimento. Quem se compromete com Deus não anda por emoção, anda por missão. Aqui faz uma diferença muito grande. Não pelo sentimento do ministério, porque vai ser um turbilhão, mas por missão, por reconhecer seu propósito. Comprometimento é a marca de quem não retrocede, é a marca de quem não negocia, é a marca daquele que não abandona o que Deus confiou. E Paulo, então, foi até um prazer conhecer o primo do Paulo hoje aqui, mas uma alegria muito grande de ver que Paulo é o cara que diz assim: sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Tem que ter fome, tem que ter gana, não pode se acostumar a viver rasteiro, a pensar pequeno, a sonhar grande. Tem que ser inabalável, abundante, porque não é vão o trabalho, não é vão o trabalho. Não é só por causa que vai dar fruto, mas é porque tem recompensa guardada, a coroa da vida que o Pai dará a nós. Então, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Vou pedir que ajoelhem também, se for possível, especialmente a Valéria, não sei se dá certo. E pastor Jacó também vai dirigir essa oração, nós todos podemos orar juntamente com ele, consagrando a vida desses pastores. Ó Senhor Jesus, eu me lembro da história de cada um desses irmãos aqui, Senhor. O casal chegou jovenzinho aqui, ó Deus, o Caio, a quem já conheço, logo no início do seu casamento, e o neto, Senhor, que eu tenho visto mais de perto, e visto, ó Deus, como a tua boa mão tem estado sobre a vida deles. Eu sei, ó Deus, que eles têm enfrentado e enfrentarão ainda momentos delicados na vida, Senhor, mas, ó Pai, que eles estejam ancorados em Ti, Senhor, que eles estejam conectados em Ti, Senhor, que eles estejam firmados em Ti e desenvolvendo essa comunhão diária contigo, sustentado por Ti, Senhor. Eu abençoo os Teus servos, ó Pai, e que a cada dia seja um dia de avivamento na vida desses Teus servos, e que assim eles glorifiquem o Teu nome e edifiquem a sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé nesse momento, porque nós vamos cantar mais uma canção. Estamos finalizando o nosso programa, pois nós vamos ainda receber a bênção apostólica através do pastor Dr. Melvin Reinoa. Mas eu quero convidar você a ficar em pé, porque todos estamos aqui celebrando o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado para o ministério. Ele não abre mão de nenhum de nós, irmãos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas
tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Nós estamos numa noite muito especial, estamos numa semana especial para nós, como denominação no Brasil, Convenção das Igrejas Missionárias no Brasil. Nós estamos aqui por causa de Jesus, irmãos. Tudo aqui é sobre Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é verdade? Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta pela qual as ovelhas entram e encontram pastagens. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O que falarmos de Jesus? Aquele que é a luz do mundo, aquele que o segue jamais andará em trevas. Então aqui tudo é sobre Jesus, irmãos e amigos. Por isso nós estamos felizes. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Eu quero dizer aqui, muitas vezes eu digo isso nas formaturas. Eu sei que há familiares, amigos, e talvez alguém esteja aqui e ainda não conhece Jesus, como Ele é. O poder da sua ressurreição, a sua graça que perdoa, que transforma, que liberta, e que realmente concede vida, e vida em abundância, como também a vida eterna, que a vida de Deus é em nós. E se você está aqui nessa noite, você está aqui entre
irmãos e irmãs na fé. Você está aqui nessa noite entre a igreja, o povo de Deus. Você está aqui nessa noite entre homens e mulheres que foram chamados para o ministério, que estão celebrando aqui a sua formatura. Entre pastores e líderes que estão aqui há anos semeando o evangelho em várias cidades do Brasil e do mundo. Jesus está aqui, convidando você a render seu coração a Ele. Por várias vezes foi dito aqui, o reino de Deus acontece pela rendição, o chamado, a vida de Deus através da rendição. E se você está aqui nessa noite e ainda não rendeu seu coração a Jesus, eu quero convidar você a fazer, a não sair daqui sem render seu coração a Jesus, experimentar realmente quem Ele é e aquilo que Ele diz que faz na vida de quem confia nele e se rende a Ele. Eu quero agradecer aqui especialmente os professores, os tutores, os funcionários do ISBEL, porque eles que possibilitam que o ministério do ISBEL prossiga já há 70 anos. Nós estamos na 67ª, é um trava-língua, né, falar isso, 67ª turma de formandos. Isso é muita história, irmãos, é muita história. Nós sabemos que só estamos aqui pela graça de Deus. Então, muito obrigado a todos vocês que têm realmente cooperado e nos ajudado a continuar esse ministério que recebemos do Senhor. Mais uma vez, parabéns a vocês formandos, parabéns às suas famílias, porque eu sei que vocês só puderam realizar o que realizaram, chegaram onde chegaram, por conta também do apoio das suas famílias, e nós celebramos isso com vocês também. E também todos os pastores da convenção, os líderes que estão aqui, todos os pastores, sejam bem-vindos para essa semana especial que está consagrada ao Senhor e tudo que Ele tem para nós nesses dias. Nós queremos celebrar, nós temos a honra de ter o pastor Melvin, por favor. Pastor Melvin, a Francis que está lá, a Jennifer, sua filha, né? Pastor Melvin, anos e anos de ministério à frente do ISBEL, ele escolheu essa data para estar aqui com a gente, né? Apesar que ele veio mais para o primeiro dia da convenção e nem estava sabendo que ia ser a formatura hoje. Ele é o nosso convidado aqui, né? Irmãos, a gente estava contando com ele aqui por conta da convenção mesmo. Eu acho que vocês já viajam amanhã? Amanhã eles já estão voltando para os Estados Unidos e a gente tem a honra de tê-lo aqui. E eu vou pedir para que o pastor Melvin dê a bênção apostólica a todos nós, nos abençoe nesse momento, tá bom? Depois que o pastor Melvin fizer isso, nós vamos nos despedir, as autoridades aqui vão sair, e eu vou pedir que rapidamente os formandos venham aqui à frente, tá bom? Vocês se postem aqui para tirar a foto da formatura de vocês. Pastor Melvin. Então, vamos orar. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todo o povo de Deus ao redor do mundo, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado, pastor Melvin.